Imagine descobrir uma história perdida nas páginas do Antigo Testamento. Uma mensagem tão poderosa que confronta diretamente o seu chamado e propósito. Uma parábola que não é só sobre política antiga, mas sobre liderança, coragem e as consequências de ignorar o chamado de Deus. Fique comigo até o final, porque essa revelação pode ser o empurrão que Deus está te dando hoje. Seja bem-vindo ao canal do Saber. Se for novo por aqui, já se inscreva para aprender cada dia mais sobre a palavra de Deus. E você que ama essa palavra, no final tem uma novidade que vai te surpreender e fazer você crescer muito em conhecimento. Então vamos ao vídeo de hoje. Para mergulharmos nessa mensagem impactante, precisamos voltar ao tempo de Juízes, capítulo 9, logo após a morte de Gideão. Ele foi um juiz poderoso, escolhido por Deus para liderar e libertar Israel. Mas no fim da vida, cometeu erros graves. Teve muitas esposas, e com elas, 70 filhos. Entre eles, um se destacou pelo pior motivo possível. Abimeleque, filho de uma concubina de Siquém. Abimeleque não queria apenas liderar, ele queria o poder absoluto. Com ambição ardendo no peito, ele manipulou os moradores de Siquém, dizendo: "O que é melhor, 70 líderes governando vocês ou apenas um, que é da mesma carne e sangue?" Com isso ele conseguiu dinheiro, 70 peças de prata do templo de Baal-Berite, e contratou homens cruéis para executar um plano terrível. Assassinou todos os seus irmãos, exceto um, Jotão, que escapou por pouco. Depois disso, Siquém coroou Abimeleque como rei. Mas foi então que Jotão, do topo do Monte Gerizim, gritou uma parábola que ecoa até hoje. Você está pronto para ouvir algo que pode mudar sua perspectiva? Em Juízes 9:7, Jotão sobe ao monte e proclama: "As árvores saíram para ungir um rei sobre si. Disseram à oliveira: reina sobre nós." Mas a oliveira lhes respondeu: "Deixaria eu o meu óleo, que honra a Deus e aos homens, para pairar sobre as árvores?" Então as árvores disseram à figueira: "Vem tu e reina sobre nós." Porém a figueira lhes respondeu: "Deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, para pairar sobre as árvores?" Depois disseram à videira: "Vem tu e reina sobre nós." Mas a videira lhes respondeu: "Deixaria eu o meu vinho, que alegra a Deus e aos homens, para pairar sobre as árvores?" Essas árvores, oliveira, figueira, videira, representam pessoas com dons espirituais, unção e propósito. São os pregadores, missionários, líderes que carregam o óleo, a doçura e o vinho do Espírito. Mas todas recusaram o chamado para liderar. E sabe o que acontece quando os ungidos dizem não? A parábola continua. Por fim, todas as árvores disseram ao espinheiro: "Vem tu e reina sobre nós." E o espinheiro disse: "Se de fato me ungis por rei sobre vós, vinde e refugiai-vos à minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro e devore os cedros do Líbano." O espinheiro é Abimeleque. Ele não oferece sombra, não produz frutos, não tem valor espiritual. Mas ele quer o poder e ameaça destruir quem não se submeter. Pessoas que falam de Deus, mas vivem para si mesmas, assumindo lugares que não lhes pertencem. Essa parábola é um grito de alerta. Quando os chamados por Deus, os que têm unção, dons e propósito, se escondem, o trono não fica vazio. Um espinheiro sobe, e o espinheiro não abençoa, ele consome. Ele promete, mas entrega destruição. Se vocês agiram com verdade e integridade ao fazerem Abimeleque rei, que ele seja alegria para vocês. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e devore os cidadãos de Siquém. E fogo de vocês devore Abimeleque. E foi exatamente o que aconteceu. Abimeleque reinou por 3 anos, mas sua verdadeira natureza veio à tona. Deus enviou discórdia entre ele e os cidadãos de Siquém. A confiança virou traição e a traição virou guerra. Abimeleque destruiu cidades, espalhou sal na terra para torná-la estéril e tentou incendiar uma torre onde o povo se escondia. Mas ali, uma mulher jogou uma pedra de moinho em sua cabeça. Percebendo que morreria pelas mãos de uma mulher, algo que ele considerava humilhante, pediu a seu escudeiro que o matasse com a espada. Assim caiu o espinheiro. A Bíblia diz que Deus trouxe justiça, punindo tanto a maldade de Abimeleque quanto a dos homens de Siquém que o apoiaram. Quando o espinheiro reina,
Todos queimam com ele. O que isso tem a ver com você? Essa história não é apenas sobre um rei cruel de séculos atrás. É sobre hoje. É sobre o chamado que Deus colocou no seu coração. Aquele dom, aquele talento, aquela missão que você sabe que é sua, mas talvez tenha ignorado. Você já sentiu Deus te chamando para algo maior, mas deixou o medo ou a insegurança te parar? Quando os ungidos se recusam a assumir seu lugar, espinheiros tomam a frente. Eles ocupam púlpitos, lideram movimentos, cantam, pregam, mas sem a verdadeira unção. E o resultado? Fogo, destruição, vidas feridas. Não deixe isso acontecer. Deus te deu azeite, doçura, vinho espiritual. Ele te ungiu para liderar, servir, ensinar, evangelizar. Não enterre seu chamado. Não ache que é pequeno demais, que não é capaz ou que é tarde. Porque o trono não fica vazio. Ou você se levanta, ou um espinheiro assume. Se essa mensagem acendeu algo em você, não ignore. Escreva nos comentários: eu não vou deixar o espinheiro reinar. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade. Inscreva-se no canal, ative o sininho e junte-se a nós para espalhar essa palavra. Deus está te chamando. O trono está esperando. Você vai se levantar ou deixar o espinheiro reinar? Você já sentiu que poderia estar aprendendo mais da palavra, mas falta tempo, direção ou até motivação? Já tentou estudar a Bíblia e ficou perdido, sem saber por onde começar? Imagine ter mais de 10.000 esboços prontos, temas poderosos, organizados por assunto, comentários bíblicos, devocionais, mapas mentais e ainda um gerador automático de sermões, tudo no seu celular. Esse não é só um app, é uma ferramenta de excelência cristã, feita para quem deseja mergulhar fundo nas Escrituras, se preparar melhor ou simplesmente se alimentar da palavra todos os dias. Seja você um pregador, um líder de célula ou alguém que ama estudar a Bíblia, esse é o recurso que pode transformar sua jornada espiritual. Clique agora no link da descrição e descubra como fortalecer sua fé com inteligência, profundidade e direção.